Bom dia, pessoal. Ok, são 8 horas. Então, nós vamos iniciar a nossa aula, certo? Como a aula está sendo gravada, eu vou iniciar a aula, então, me identificando para ficar registrado no vídeo. Então, eu sou o professor Paulo Daines, do Instituto Federal de São Paulo. Esta é uma aula síncrona do curso de Laboratório de Conversão de Energia 1. Bom, antes de começar o nosso experimento número 5, que é a nossa aula de hoje, gostaria de aproveitar e perguntar aí se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida que vocês gostariam de tirar sobre a experiência da semana passada, que foi assíncrona. Uhum. Então, com a experiência passada, tudo tranquilo, pessoal. Lembrando, né, que a data para entregar o relatório, né, é hoje, né? Sempre que eu sempre dou uma tolerância ali de um dia para você estar entregando. Bom, vocês não tendo dúvida aí do experimento da semana passada, vamos começar então com a nossa aula de hoje, que é o experimento número 5. Então eu vou de novo, né, começar compartilhando aí a minha tela com vocês, para a gente acompanhar aí as explicações no PowerPoint. Ok, vocês já conseguem visualizar minha tela, né? Joia. Bom, então esse é o experimento número 5. Nós vamos continuar aí com o estudo do transformador. Na semana passada, no experimento, se vocês viram ali que o transformador ele não é um dispositivo ideal, certo? Então, o transformador real não é um dispositivo ideal, ele tem uma série de perdas. E vamos começar então comentando sobre algumas não idealidades que são importantes para nós aqui. Bom, primeira não idealidade que eu queria comentar é a questão da dispersão do fluxo magnético. Então, se eu tenho aqui o núcleo magnético, né? Então aqui eu só desenhei uma parte desse núcleo, bem a parte onde eu tenho uma bobina enrolada no núcleo de ferro. O fluxo gerado por essa bobina, a maior parte desse fluxo fica dentro do núcleo magnético, certo? Só que como não existe isolação magnética, uma pequena parcela desse fluxo ele fecha pelo ar. E se eu tenho uma segunda bobina no transformador, esse fluxo ele não concatena com essa segunda bobina, certo? Não dá para dizer que esse fluxo de dispersão é perda do ponto de vista magnético, porque ele continua sendo uma energia armazenada, só que é um fluxo que não concatena com a outra bobina do transformador. Em certa forma, ele vai nos representar uma queda de tensão. Bom, se eu tenho fluxo, necessariamente esse fluxo ele está ligado a uma indutância. Porque pela definição de indutância, ele é fluxo pela corrente. Então eu tenho uma corrente passando nessa bobina, certo? A maior parte dessa corrente está ligada a um fluxo que está no núcleo. Então eu tenho aí uma indutância por causa desse fluxo no núcleo, mas eu também tenho uma parcela da corrente que está gerando uma outra indutância. Como esse fluxo é muito menor, essa indutância de dispersão também é bem menor do que a indutância própria da bobina, devido ao núcleo. Mas esse fluxo aqui vai estar ligado também a uma indutância, que nós vamos chamar de indutância de dispersão. Certo? Então, essa é uma não idealidade. Nós vamos ver isso aqui também na nossa próxima aula da parte do nosso curso teórico de conversão de energia. Nós vamos dar uma olhadinha nisso aqui de novo. Bom, quais são então outras não idealidades aí, né?
As outras não idealidades estão ligadas com o núcleo magnético também. Bom, quando nós estamos estudando ali a parte de revisão de eletromagnetismo, eu já comentei sobre isso aqui, certo? Então, o núcleo magnético de um transformador ou de qualquer motor, qualquer dispositivo magnético, ele nunca é feito de ferro maciço. Por quê? Se eu tenho um fluxo variável nesse núcleo, e fluxo variável sempre me gera tensão e automaticamente me gera corrente, como esse núcleo é feito de ferro e ferro é condutor, isso iria me gerar correntes dentro do meu núcleo magnético. Isso eu não quero, certo? Eu quero somente fluxo aqui, somente campo magnético dentro do núcleo. Só que como ele é condutor elétrico, isso também me gera correntes. Essas são chamadas correntes parasitas. Bom, para reduzir essas correntes parasitas, o transformador é construído por lâminas de ferro que são cortadas e empilhadas. Para depois, então, eu bobinar o meu núcleo, a minha bobina, abraçando aqui o meu núcleo magnético. Isso faz com que esse loop de corrente fique mais longo. Isso me reduz essas correntes, certo? Essas chapas de ferro elas são isoladas eletricamente uma da outra para não permitir que essas correntes fechem entre as chapas. E geralmente, como essa diferença de tensão de uma chapa para outra é muito pequena, basta uma camada de óxido que já é suficiente para isolar a chapa, certo? Bom, uma outra perda que eu tenho no núcleo magnético é a esterese. Nós já vimos que a área interna dessa esterese, ela me representa perda. Então, se eu coloco um fluxo magnético alternado, eu sempre vou ter uma área interna da minha esterese. Isso vai me representar perdas. A segunda coisa é que a permeabilidade magnética não é infinita, certo? Se a permeabilidade magnética não é infinita, significa que eu vou precisar de uma corrente de magnetização. Ou seja, mesmo com o meu transformador operando a vazio, nós temos uma corrente na entrada que é a corrente necessária para gerar o campo magnético, para gerar a intensidade de campo magnético no núcleo. Então, devido a todas essas não idealidades, o nosso transformador não pode ser considerado um dispositivo ideal. Bom, para representar então esse transformador real, nós vamos continuar tomando um transformador ideal e do lado de fora do meu transformador ideal, eu vou colocar componentes que me representem as perdas que eu tenho no transformador. Bom, a primeira perda que nós vamos colocar são a resistência das bobinas. Então, devido ao fato das bobinas do transformador ser de fio de cobre, e esse é um fio de cobre comprido, enrolado, fio de cobre tem resistência elétrica, certo? O cobre é um bom condutor, tem uma resistência baixa, mas mesmo assim ele tem uma resistência elétrica, certo? Então nós estamos pegando aqui o nosso transformador ideal e vamos colocar do lado de fora do transformador essas resistências elétricas que são devido à resistência do fio elétrico das bobinas ou dos enrolamentos. Bom, a nossa próxima não idealidade será então a indutância de dispersão devido ao fluxo de dispersão. Essa indutância de dispersão ela vai ser representada então por uma indutância que está em série com as minhas resistências e em série com a corrente da entrada. Então essa indutância ela me representa uma queda de tensão. Não é correto dizer que ela me represente uma perda, certo? Perda nós só temos em resistência, mas ela representa uma queda de tensão. É uma energia armazenada que não concatena com a bobina do secundário, então ela me gera uma queda de tensão. Isso vai fazer com que eu tenha também
a questão da relação de transformação mude por causa desse fluxo de dispersão. Devido ao fato de nem todas as linhas de fluxo concatenarem, nem todas as linhas de fluxo da bobina do primário concatenarem com o secundário, isso vai fazer com que eu tenha uma queda de tensão no meu transformador. Eu tenho dispersão tanto no primário quanto no secundário. Bom, então, medindo a partir das tensões de terminal, nós vamos verificar, que foi o que nós fizemos no experimento passado, que essa relação de tensão não é igual à relação de transformação do número de espiras. Por que ela não é igual? Por causa dessas resistências e de indutâncias que eu tenho em série, tanto com o primário quanto com o secundário. Bom, mas para as tensões internas, que nós estamos chamando aqui de força eletromotriz, gerada pelos regulamentos do primário e secundário, para essas duas tensões, a minha relação de transformação continua válida. Só que eu não consigo medir essa tensão, certo? Eu só consigo medir as tensões terminais. Então, coloquei componentes aqui do lado externo do meu transformador, que me representam algumas perdas que eu tenho, ou algumas não idealidades que eu tenho no transformador. E aqui no meu miolo eu continuo tendo o transformador ideal. Bom, esses componentes não são todas as não idealidades. Eu ainda tenho aqui as perdas no núcleo. Então, as perdas que eu tenho no núcleo, tanto por corrente parasita quanto por esterese, nós estamos representando por essa resistência, que nós estamos chamando de RC. Então, essa resistência me representa as perdas que eu tenho no núcleo magnético do transformador. Bom, eu também tenho uma indutância, que é a LM, que é a indutância de magnetização, que me representa a corrente que eu preciso ter para magnetizar um núcleo do transformador. Então, LM, indutância de magnetização, que me representa a corrente para magnetizar o núcleo. De novo, essa corrente de magnetização, ela não é perda, certo? Ela é energia armazenada. A resistência, sim, resistência é perda. Então, para representar aí o meu transformador real, eu, a partir do transformador ideal, eu inseri componentes externos que me representam todas as não idealidades. A partir desse momento, então, nesse modelo, a relação entre V1 e V2, ela não vai ser igual à relação de transformação N1 para N2. Mas a relação entre E1 e E2, essa sim é proporcional ao meu número de espiras. Certo? Porque eu ainda estou considerando aqui o transformador ideal. Do lado de fora dele, eu coloquei os componentes que me representam as não idealidades do transformador. Tranquilo até aqui, pessoal? Joia. Nenhuma dúvida? Professor, Sim, só uma pergunta. O senhor está me ouvindo? estou ouvindo, pode fazer. Bom dia. Bom dia. O senhor falou que tem uma indutância que ela é gerada pela indutância de dispersão, né? Que é o fluxo concatenado sobre a corrente. Exato. Porém, se esse fluxo ele não consegue concatenar, como que a gente vai ter o fluxo concatenado que entra na fórmula? É porque essa indutância de dispersão, ela é muito pequena. Devido ao fato de você estar usando um núcleo magnético, a grande maioria do fluxo fica no núcleo. Certo? Tipicamente, Tá. essa indutância de dispersão é na ordem de 1% da indutância de magnetização. Beleza, professor, obrigado. Por nada. Então, a grande maioria do fluxo concatena, certo? Uma pequena parcela aqui da ordem de 1% não concatena.
Beleza. Obrigado, professor. Não por nada. Quanto melhor for o material do núcleo magnético, quanto maior a sua permeabilidade magnética, menor vai ser a indutância de dispersão. Bom, essa indutância de dispersão, na verdade o fluxo de dispersão, ele também aumenta se nós entrarmos na região de saturação do núcleo magnético. Quando o núcleo magnético começa a saturar, eu vou ter mais fluxo fechando por fora do circuito. Aí fica mais difícil representar o transformador, certo? Porque daí eu entro na região de não linearidade e essas indutâncias passam a ser valores não constantes, né? Valores variáveis, dependendo da corrente. Por isso, os transformadores são sempre feitos para trabalhar, qualquer dispositivo magnético, ele sempre é feito para trabalhar dentro da região linear do material. Ou, no máximo, no limite ali, quando começa a entrar na saturação. Beleza, professor. Obrigado. Por nada. Bom, então aqui a nomenclatura, né, desses componentes. Então, R1 e R2 são a resistência dos enrolamentos do primário e secundário. L, L1 e L, L2 são as indutâncias de dispersão dos enrolamentos do primário e secundário. Lm é a indutância de magnetização. Rc, resistência de perdas. E1 e E2 são a força eletromotriz gerada pelos enrolamentos do primário e secundário. E V1 e V2 são as tensões de terminal do primário e secundário. Então a gente consegue medir realmente V1 e V2. E1 e E2 a gente não consegue, certo? Temos que ter em mente que isso aqui, na verdade, é um modelo, certo? Essa resistência que nós estamos representando aqui, na verdade, ela está distribuída ao longo de toda a bobina. Assim como esse fluxo de dispersão, ela também está distribuída ao longo da bobina, certo? Então, isso é um modelo que representa bem o transformador real. Mas a gente tem que ter em mente que não é o transformador real, certo? É somente um modelo. Bom, essas três indutâncias, as indutâncias de dispersão primária e secundária e a indutância de magnetização, elas vão estar ligadas com reatâncias. Então, se eu pego essas indutâncias e multiplico por 2π vezes a frequência, nós vamos ter então as reatâncias de dispersão primária e secundária e a reatância de magnetização. Então, reatância de dispersão, enrolamento primário e secundário, reatância de magnetização. Tanto os componentes que estão no secundário, como os componentes que estão no primário, se eu quiser, eu posso refletir ou referir eles para o lado oposto. Então, o XL2 e o R2, se eu multiplicar eles por A ao quadrado, eu posso transferi-los para o lado do primário. Se eu fizer isso, eu vou colocar o linha e vou manter o índice do secundário, certo? Então, XL2' e o R2', eles são a reatância de dispersão e a resistência do secundário referidos ao primário. O XL1' e o R1', lembrando que para passar um componente do primário para o secundário, eu tenho que dividir por A ao quadrado. Então, XL1' e o R1' são a reatância de dispersão e a resistência do primário referidas ao secundário. Certo? Então, lembrem que esses dois componentes no nosso modelo, eles estavam no secundário. Bom, quando eu os multiplico por A ao quadrado, então XL2 vezes A ao quadrado é igual então ao XL2'. E R2 vezes A ao quadrado é R2'. Quando eu faço isso, eu estou então transferindo esses componentes que estavam no secundário para o primário. Isso aqui é o que nós chamamos de circuito ou de modelo equivalente T referido ao primário. Certo? Por que eu fiz isso? Simplesmente para simplificar a resolução do exercício.
certo? Então, se eu precisar fazer algum cálculo do meu transformador ideal, do meu transformador real, eu posso utilizar esse modelo referido ao primário. Bom, em geral, os livros aí desenham o modelo dessa forma e nem representam o transformador. Mas a gente tem que ter em mente, quando for fazer um exercício, que no modelo referido ao primário, o transformador ideal agora está na saída do transformador. Certo? Se eu faço aqui os meus cálculos, né, então V1 realmente a tensão de entrada do transformador e I1 é a corrente de entrada do transformador, se eu utilizo esse modelo aqui para fazer os meus cálculos, quando eu obter aqui o I2' e o V2', essa tensão e essa corrente não são as tensões de corrente dos terminais, certo? Uma vez que eu fiz os cálculos, cheguei nesses dois valores, notem que tanto o V2 quanto o I2, eles estão aplicados aqui na entrada de um transformador ideal. Então eu preciso ainda aplicar a relação de transformação de tensão e a relação de transformação de corrente de um transformador ideal para obter aqui as minhas tensões e correntes terminal, que vão ser o V2 e o I2. Um outro detalhe para nós resolvermos problemas com transformador é que se eu coloco uma resistência de carga no transformador, um RL, e eu quiser aplicar esse modelo referido ao primário, eu também tenho que pegar esse RL e refletir ele aqui para o primário, certo? Para poder fazer os meus cálculos. Vou chegar de novo uma tensão e uma corrente. Essa tensão e corrente eu preciso então aplicar aqui no transformador ideal para obter então as tensões e correntes terminal. Tranquilo, pessoal? Então, quando vocês verem aí um modelo T do transformador e disser que esse modelo é referido ao primário, vocês têm que ter em mente que na saída desse modelo tem um transformador ideal. Muitas vezes nos exercícios ou nos livros, esse transformador ideal aqui na saída nem é representado, certo? Por quê? Porque ele está implícito. Esses componentes, na verdade, eles estão aqui no secundário, mas eles foram referidos ou transferidos para o primário, porque é mais fácil resolver o exercício dessa forma. E esse circuito é equivalente ao circuito com seus componentes no secundário. Tranquilo aqui, pessoal? Então, nós chegamos no modelo transformador real. E agora, para tentar deixar o modelo um pouco mais simples, eu referi os componentes do secundário para o primário para ter aqui um circuito elétrico mais simples. Tranquilo aqui, pessoal? Dúvidas? Beleza, pessoal, obrigado. Então, só relembrando, né? Então, XL2' é a reatância de dispersão do secundário referida ao primário, e o R2' é a resistência do secundário referida ao primário. Bom, mas nós também podemos obter esse circuito equivalente T referido ao secundário. Para fazer isso, eu tenho que pegar os componentes que estavam no primário e transferi-los para o secundário. Então lembre que para fazer isso, eu preciso dividir por A ao quadrado. Então, além aqui do R1' e do XL1', eu também tenho que pegar o RC e o XM e obter o RC' e o XM', certo? Então, pego esses 4 componentes, divido eles por A ao quadrado e obtenho aqui os componentes com o meu índice linha aí, certo? Então, todos eles são reatância de dispersão, resistência do primário, reatância de magnetização, aqui faltou linha, resistência de perdas, eu já vou consertar para não esquecer.
resistência de perdas. Então, todos os componentes são do primário referidos no secundário. De novo, eu tenho que ter em mente que na entrada do transformador, eu tenho o meu transformador ideal. Certo? Então, esse V1', ele não é a tensão de terminal. Certo? Se eu for, então, resolver um problema onde eu tenho meu circuito equivalente T referido ao secundário, primeira coisa que eu tenho que fazer para resolver o problema é o meu V1 ele está aplicado na entrada do transformador. Então, eu tenho que aplicar a relação de transformação do transformador ideal para obter aqui o V1'. Uma vez que eu obtenho o V1', se eu tiver uma carga RL aqui na saída do transformador, agora isso aqui é referido ao secundário. Então, se eu tiver uma carga RL, eu não preciso mudar o valor dessa carga, ela realmente está no secundário, certo? Então, apliquei a relação de transformação para obter o meu V1', faço todos os cálculos, obtenho o V2, obtenho o I2 e vou obter também, então, o meu I1'. Uma vez que eu obtenho o I1', eu preciso aplicar aqui a relação de transformação do transformador ideal para obter o I1 de terminal, certo? Então, no modelo referido ao secundário, o V2 e o I2 que eu calcular realmente são minhas tensões e correntes de terminal do secundário. O V1' e o I1' não, certo? Eu preciso pegar aqui o transformador ideal e aplicar as relações de transformação para obter as tensões de terminal. Tranquilo, pessoal? Bom, qual modelo que eu vou utilizar, né? O referido ao primário ou o referido ao secundário? Ambos vão chegar exatamente no mesmo resultado, certo? Então, não tem diferença entre usar o modelo referido ao primário ou ao secundário em questão de resultado, certo? Aí fica, digamos, a preferência de quem está resolvendo, certo? Eu posso tanto utilizar o modelo referido ao primário quanto o modelo referido ao secundário. Os valores de terminais vão ter sempre os mesmos, certo? Nos dois modelos. Bom, então nós chegamos no modelo, né, que tem basicamente 6 componentes, né? Nosso objetivo aí no experimento seria fazer ensaios experimentais para poder calcular esses valores desses componentes. Então, para fazer esses ensaios, o primeiro ensaio é chamado de ensaio de curto-circuito. Então, no ensaio de curto-circuito, o que é feito? Eu literalmente curto-circuito secundário, só que o V1 ele vai ser ajustado de tal forma a conseguir aqui a corrente nominal. Então, se eu tenho um transformador que minha tensão de entrada é 110 volts, eu vou aplicar uma tensão zero, certo? Vou aumentando essa tensão lentamente. Lembrem que no modelo do meu transformador, eu tenho componentes que estão em série com essas correntes, certo? Então, essas correntes não vão para infinito num transformador real. Se isso fosse um transformador ideal, essas correntes iriam rapidamente para infinito. Basta colocar uma tensão muito pequena aqui, essas correntes já iriam para infinito. Como esse transformador tem componentes em série, a corrente vai ser limitada por esses componentes. Então, nós vamos aumentando essa tensão lentamente até obter aqui as correntes nominais. Apesar dessa tensão estar em zero, essa relação de transformação de corrente vai se manter nesse ensaio. Bom, nesse ensaio, além de medir tensão e corrente, também vai ser medido potência na entrada do transformador. Então, nós vamos instalar aqui um voltímetro, um amperímetro e também um watímetro na entrada do transformador. Bom, a relação aí entre
isso aqui não é corrente contínua, tá? Eu estou chamando CC de curto-circuito. Então, a tensão no ensaio de curto-circuito dividido pela corrente no ensaio de curto-circuito, isso nos dá a impedância no ensaio de curto-circuito. Já a potência, o único componente que dissipa a potência ativa é a resistência. Então, a relação aqui entre lembrando a fórmula da potência, né, que potência pode ser calculada como RI ao quadrado, se eu isolar o R nessa fórmula da potência e pegar potência dividido por I quadrado, isso me dá a resistência equivalente que eu tenho na entrada desse circuito. Uma vez que eu conheço aí a impedância e a resistência, eu consigo então calcular a reatância no ensaio de curto-circuito. Certo? Lembrando aí que esse conjunto aqui, impedância, resistência e reatância, eles formam um triângulo retângulo, onde a impedância é a hipotenusa, a resistência e a reatância são os catetos. Certo? Então, se eu conheço a hipotenusa e um dos catetos, eu consigo calcular o segundo. Certo? R ao quadrado, XL mais XL ao quadrado é igual a impedância ao quadrado. Então, como eu conheço a impedância e a resistência, eu consigo calcular a reatância aí. Certo, pessoal? Nós vamos ver, então, no próximo slide, que essa resistência no ensaio de curto-circuito, ela é aproximadamente igual a R1 mais R2'. E a reatância nesse ensaio de curto-circuito, ela vai ser igual a XL1 mais XL2'. Isso porque as minhas medições foram feitas no primário do transformador. Lembrando que primário é simplesmente o lado onde eu energizo o transformador, certo? Eu poderia muito bem inverter esses dois lados e fazer os ensaios no que eu estou chamando aqui de secundário. Bom, a relação de transformação de corrente, ela é mantida, certo? Ela continua sendo o inverso da relação de transformação de tensão. Aproximadamente, é claro, né? Bom, para entender um pouquinho melhor, então, esse ensaio de curto-circuito, então, no ensaio de curto-circuito, eu peguei aqui o meu modelo referido ao primário. Então, eu tenho aqui o XL2' e o R2'. Bom, se eu curto-circuitei o transformador ideal, aqui eu tenho um curto-circuito, certo? Eu não tenho carga, eu tenho um curto-circuito. Quando eu pego essa tensão e começo a aumentá-la lentamente, esses componentes que estão em série aqui, eles são muito menores do que os componentes que estão aqui em paralelo. Então, a maior parte da corrente I1, ela passa pelos componentes que estão em série. Porque esses dois componentes que são muito pequenos, em paralelo com esses componentes que são muito grandes, eu posso então desprezar esses componentes. Lembre que você tem um componente pequeno em paralelo com um componente que é muito grande em módulo, a maior parte da corrente vai passar pelos componentes menores. Isso, em paralelo com isso, é aproximadamente isso. Certo? Então, nesse ensaio de curto-circuito, nós estamos fazendo uma aproximação, que não é uma aproximação ruim, certo? De desprezar esses componentes que estão em paralelo. Porque esses componentes têm um valor muito elevado em comparação com esses dois aqui, certo? A minha impedância de magnetização é muito, muito maior do que essa impedância aqui equivalente. Bom, uma vez que eu tenho então V1 e I1 e estou considerando que essa corrente está passando somente por esses componentes que estão em série, então a resistência que eu obter equivalente aqui, ela é essas duas resistências em série, R1 mais R2'. E a reatância é o XL1 mais o XL2'.
Tranquilo, pessoal? Então, nesse ensaio de curto-circuito, eu obtenho os componentes que estão em série no meu transformador. Bom, o próximo ensaio é chamado de ensaio de circuito aberto. Então, nesse ensaio de circuito aberto, nós vamos deixar o secundário em aberto e vamos aplicar o V1 nominal. Então, aqui na entrada do transformador, nós vamos aplicar o V1 e, de novo, nós vamos medir tensão, corrente e potência. Bom, agora, então, nesse ensaio de circuito aberto, nós estamos, então, medindo a tensão no ensaio de circuito aberto, a corrente no ensaio de circuito aberto, a razão entre os dois nos dá a impedância no ensaio de circuito aberto. Bom, a potência ela também é igual a V ao quadrado dividido pela resistência. Então, nesse ensaio aqui de circuito aberto, em vez de usar a fórmula da potência onde está a corrente, eu estou utilizando a fórmula da potência pela tensão. Certo? Por que utilizar essa fórmula aqui e não a anterior, né? Porque nesse ensaio, essa corrente de entrada aqui, que vai ser somente a corrente de magnetização, porque o I2 vai ser igual a zero, ele vai estar em aberto, né? Ela deve ser um valor muito baixo. Então, se ela é um valor muito baixo, em geral, nós temos alguns problemas para medir essa corrente aqui, certo? Então, por uma questão aí de precisão nos cálculos, é aconselhado calcular essa resistência no ensaio de circuito aberto, utilizando a tensão ao quadrado dividido pela potência. Bom, então essa resistência de circuito aberto é a resistência equivalente que eu tenho aqui na entrada do meu transformador ideal, certo? Bom, para calcular reatância, ela não é igual à fórmula anterior, que nós vamos ver no próximo slide, que os componentes que eu tenho aqui nesse modelo agora, eles estão em paralelo. Então, o meu triângulo retângulo ele é feito agora pelo inverso dos meus componentes. Então, agora, a hipotenusa é o inverso da impedância, e os catetos são o inverso da resistência e o inverso da reatância. Então, como são componentes em paralelo, o cálculo aí do circuito equivalente é um pouco diferente, certo? Mas isso é um assunto mais de circuitos elétricos. Bom, vamos pegar o modelo agora, certo? Nós vamos ver então a partir do modelo que essa resistência equivalente é igual ao RC, que é a resistência de perdas, e essa reatância no circuito equivalente é igual à reatância de magnetização. Então, examinando agora o modelo do transformador, então nesse ensaio de circuito aberto, eu simplesmente estou deixando o secundário em aberto e estou alimentando o primário transformador com tensão nominal. Nessa condição, como eu não tenho corrente no secundário, a primeira coisa que eu tenho aqui esses componentes aqui não está passando corrente por eles, certo? Porque eles estão em aberto. Então, a minha corrente I1 ela está passando por R1XL1 e está passando pelos meus componentes em paralelo. Lembrem que eu comentei que esses dois componentes que estão em paralelo, eles são muito maiores que os componentes em série. Como essa corrente é uma corrente muito baixa, muito menor do que a corrente nominal, a perda de tensão que eu tenho em cima desses dois componentes, ela é desprezível perto da queda de tensão nos componentes que estão em paralelo, que são de ordem elevada. Então, eu posso desprezar esses dois componentes nesse ensaio. Por quê? Porque essa corrente é muito baixa. Então, eu posso considerar que essa tensão e essa corrente estão somente nos componentes em paralelo. Bom, se eu só tenho uma resistência aqui, essa resistência
é a resistência obtida no ensaio de circuito aberto. E essa reatância de magnetização é a reatância calculada no ensaio de circuito aberto. Como esses componentes não estão em série, notem que eu tenho que aplicar uma forma um pouco mais complexa para estar calculando essa reatância, certo? Tranquilo, pessoal. Então, com esses dois ensaios, eu consegui calcular os meus componentes de transformador ideal. O único problema é que eu não calculei o R1 nem o R2 linha, certo? Eu calculei a soma dos dois. E eu também não calculei o XL1 e o XL2 linha, eu calculei a soma dos dois. Isso foi feito no ensaio anterior, né? Então isso é um problema, certo? A princípio, nesse ensaio, eu não consigo separar esses componentes. Bom, como que é o nosso procedimento de medição, né? Como que seria a montagem que nós iríamos fazer lá no laboratório, né? Então, no ensaio de curto-circuito, eu literalmente venho aqui no transformador, no meu transformador, e aplico um curto na saída. Nós medimos tensão, corrente e também potência. Então, lembrando que um watímetro ele tem 4 terminais, certo? 2 para medir corrente e 2 para medir tensão. Então, eu preciso pegar o meu watímetro, colocar a sua bobina de tensão em série e a bobina de corrente em série e a bobina de tensão em paralelo. Meu voltímetro em paralelo e meu amperímetro em série. Então, aqui nós vamos medir tensão, corrente e potência ativa. Bom, em geral no laboratório, nós também colocamos um amperímetro na saída aqui, certo? Para estar medindo a corrente no secundário e somente para mostrar que essa relação de transformação de corrente é mantida. Lembrando que um amperímetro ele é um curto-circuito, certo? Então isso aqui não é uma carga. Um amperímetro, a sua impedância é praticamente nula. Então eu colocando um amperímetro aqui na saída, eu não estou alterando o circuito, certo? Tenho em mente que o amperímetro é um curto-circuito. Por isso que o amperímetro é sempre colocado em série. Ele só mede corrente e ele praticamente não tem queda de tensão. Outra coisa, né, que esse amperímetro colocado na saída, ele é somente para conferência, certo? O seu valor não vai ser utilizado nos cálculos. O importante é esse amperímetro aqui. E outra coisa que é importante lembrar nesse ensaio, que essa tensão de entrada, ela é ajustada para obter a corrente nominal. Com o varivolt, nós começamos alimentando aqui com 0, certo? 0 volts, e vamos aumentando essa tensão lentamente até obter a corrente nominal do transformador. Em geral, para um transformador de boa qualidade, essa tensão ela fica ali entre 10 e 20% da tensão nominal. Então, se esse é um transformador de 110 volts na entrada, essa tensão deve ficar entre 11 e 22 volts. Os nossos transformadores dos laboratórios, eles são componentes didáticos, né? Eles não são componentes muito bons. Então, em geral, acaba dando uma tensão um pouco maior aí. Mas para um transformador de boa qualidade, é esperado que essa tensão necessária para obter a corrente nominal com o secundário em curto seja uma tensão baixa. Se eu colocar uma tensão nominal aqui, essas correntes vão para valores muito, muito elevados e nós queimamos o transformador, certo? A gente nunca faz isso no transformador. Para curto-circuitar o seu secundário, eu tenho que colocar uma tensão baixa na entrada. Bom, no ensaio de circuito aberto, os componentes, as medições são as mesmas, certo? Então eu vou medir aqui a tensão na entrada do transformador, a corrente em série com o transformador,
e também medir a potência. De novo, né? Bobina de corrente e bobina de tensão do watímetro. Bobina de corrente em série, bobina de tensão em paralelo. Como meu transformador agora vai ficar em aberto, ou seja, não tem corrente no secundário transformador, de novo, né, para conferência, nós vamos colocar um voltímetro aqui na saída. Lembrando que o voltímetro ele tem uma impedância praticamente infinita. O voltímetro é um circuito aberto. Por isso que ele é colocado sempre em paralelo, certo? Não passa corrente pelo voltímetro. Ou se passar alguma corrente, ela é desprezível. Agora, como o secundário está em aberto, essa tensão da minha fonte vai ser ajustada na tensão nominal, certo? Essa corrente na entrada do transformador, ela é muito baixa. De novo, ela seria muito baixa num transformador de boa qualidade. Os nossos transformadores do laboratório, que são componentes didáticos e não componentes comerciais, essa corrente pode ser um pouco mais elevada. Mas mesmo assim vai ser bem menor do que a corrente nominal. De novo, esse voltímetro que está aqui na saída, ele é somente para conferência, certo? A tensão que eu vou utilizar nos meus cálculos é a tensão que eu estou medindo aqui na entrada do transformador. Bom, como a resistência obtida no ensaio de curto-circuito é o R1' mais o R2, desculpa, de novo, a resistência medida aqui no ensaio de curto-circuito é o R1 mais o R2'. Para eu poder separar o valor desses dois componentes, eu posso aqui aplicar na entrada do transformador uma tensão, agora sim, tensão contínua. Certo? Se eu pegar uma fonte de tensão contínua e aplicar aqui na entrada do transformador, lembrem que para tensão contínua, a reatância é nula. Então a gente só mede resistência. E outra, tensão contínua não tem tensão induzida, então é como se eu não tivesse secundário, eu estou medindo somente a resistência da bobina do primário. Então, se eu aplicar aqui um voltímetro e um perímetro medindo tensão e corrente contínua, eu consigo então calcular o R1. Se eu repetir esse processo aqui para o secundário, eu vou estar calculando o R2. Um cuidado que eu tenho que ter para comparar essas duas medidas com as medidas do ensaio de curto-circuito é que aqui eu estou medindo o R1, se eu virar o transformador eu meço o R2, e no ensaio de curto-circuito eu estou medindo o R1 mais R2 linha, não R2, certo? Então tem que tomar um cuidado quando fazer essas comparações. No laboratório, nós iríamos fazer dois testes. Nós iríamos pegar o transformador 110-220. Num primeiro momento, iríamos utilizar o lado de 110 como primário, fazer os ensaios de curto-circuito aberto, calcular os parâmetros para esse transformador. Depois, nós iríamos pegar o lado de 220 como primário e repetir os ensaios de curto-circuito e circuito aberto. Só para relembrar a ligação, nesse transformador aí, se eu coloco todas as bobinas em paralelo, esse lado é 110 volts. Se eu coloco duas bobinas em paralelo e esses dois conjuntos em série, isso aqui é 220 volts. Se eu quiser inverter o que é 110 com 220, basta eu girar o transformador, certo? Então agora o 110 está no secundário e o 220 está no primário. Para fazer os ensaios, é sempre necessário 3 multímetros, uma fonte DC. No laboratório nós tínhamos o varivolt, transformador e watímetro. Então, um ensaio ia ser realizar
o ensaio de curto-circuito e circuito aberto na configuração 110-220. Ambos os ensaios nós estamos medindo tensão, corrente e potência ativa. E no segundo nós iremos inverter o transformador e repetir ensaio de curto-circuito, circuito aberto, medindo tensões, corrente e potência. E por último, medir resistência nos lados de 110 e 220, usando tensão e corrente contínua. Bom, como nós não podemos fazer o ensaio, eu estou fornecendo os resultados das medidas, né? E eu quero que no relatório, então, vocês calculem os parâmetros do transformador, tanto na configuração 110-220, quanto na configuração 220-110. Bom, eu vou então aqui compartilhar o Moodle. Vamos dar uma olhadinha no Moodle. Professor, Oi. Posso tirar uma dúvida rapidinho? Pode, claro. De uma parte anterior. No circuito aberto, né, no ensaio de circuito aberto, a impedância do circuito aberto pode ser maior que a resistência? Porque senão senão você ia achar uma raiz negativa dentro da fórmula da reatância. Né? Exatamente. Na verdade, a impedância... Quando eu tenho dois componentes... vamos fazer uma analogia primeiro, certo? Se eu tenho duas resistências, pensar só em resistência, duas resistências em paralelo, a resistência equivalente vai ser menor que essas duas, certo? Se eu tenho lá uma resistência de 1K em paralelo com uma de 2K, a resistência equivalente dessas duas é menor. Então, o módulo da impedância, quando os componentes estão em paralelo, ele é menor do que o módulo da resistência ou da reatância. Então, necessariamente, a impedância tem que ter um módulo menor, senão, é o que você falou, vai dar uma raiz quadrada negativa e você não consegue calcular. Então, eu já estava fazendo os cálculos do experimento, eu achei um valor de impedância maior, mas vou rever então para ver o que eu errei. Mas faz sentido então. Obrigado, professor. Tá, joia. Bom, eu vou então compartilhar o vídeo novamente. Queria então olhar com vocês ali cadê aqui? Compartilhar. Professor, posso fazer uma pergunta aí? Pode, claro. No experimento, tanto com secundário aberto e fechado, o amperímetro e o voltímetro do secundário, que é apenas para verificar, ele é para verificar o quê? Ele é para deixar na corrente nominal, por exemplo, o amperímetro? Se eu aplicar a corrente nominal no primário, no ensaio, você vai ver que no secundário eu vou ter a corrente nominal também, que é a relação de transformação das correntes. É só para mostrar ali que, apesar de eu ter dado um curto-circuito no secundário, aquela corrente não vai para o infinito, certo? Ela fica limitada a um dado valor. É mais para mostrar que a relação de transformação ela continua válida no ensaio de curto-circuito, assim como a relação de transformação das tensões continua válida no ensaio de circuito aberto. Ah, tá, beleza, valeu. Então, vocês continuam visualizando a minha tela? Sim. Joia. Então, aqui o experimento 5. Vocês têm os slides que eu mostrei para vocês hoje. Tem um vídeo aqui que foi gravado ano passado, com essas explicações, a mesma explicação que eu dei aqui nessa aula 5, não é certo? Tem aqui nesse vídeo. Depois, quando eu terminar de processar esse vídeo que está sendo gravado, nossa aula está sendo gravada, né? Eu vou anexar mais um vídeo aqui que vai ser a nossa aula de hoje, certo? Aqui vocês têm o roteiro da parte experimental. Esse roteiro, então, ele foi feito supondo, né, para aula presencial. Então, as mesmas explicações que eu dei aqui, elas estão nesse roteiro, né? Como fazer as medições, né? E como fazer os cálculos no ensaio de curto-circuito e nos ensaios de circuito aberto, certo? Então, estão aí os nossos cálculos, certo? E também como calcular aí
a resistência e a DC, né, aplicando aí então tensão contínua. A descrição aí do transformador, né, das duas configurações, 110 e 220, e a ordem que tem que ser executados os ensaios, né? Bom, se nós tivéssemos feito as medições, nós estaríamos anotando aqui os resultados da tensão e corrente, potência, no ensaio de curto-circuito. Aqui a corrente 2, que é somente para conferência, né? Tensão, corrente, potência no ensaio de circuito aberto. Configuração 110, 220. Configuração 220, 110. E aqui a tabela com os resultados, certo? Então eu vou estar estou passando para vocês essas medições e vocês vão estar calculando então os parâmetros aí do transformador, certo? Em ambos os ensaios, né? No ensaio circuito aberto, para a configuração 110, 220, e depois os mesmos parâmetros para a configuração 220, 110. Então eu estou passando para vocês as medidas. Configuração 110, 220. Então aqui nós temos, então, notem que a tensão de entrada é 110 volts. Mas a tensão que eu tive que obter aqui para aplicar uma corrente de 5 amperes, bom, na verdade, nesse transformador aqui de 110, a corrente nominal é 9 amperes. Por uma limitação do equipamento do laboratório, que é o watímetro que nós temos no laboratório, a maior corrente que o watímetro pode medir é 5 amperes. Então, nessa configuração aqui 110, 220, nós acabamos não aplicando a corrente nominal por uma limitação do equipamento de medição, certo? E notem que nós aplicamos aqui uma tensão de 23 volts. Eu disse que essa tensão seria de 10 a 20% num transformador de boa qualidade. Nós chegamos aqui a praticamente 20% e nem aplicamos a corrente nominal, certo? Por quê? Porque equipamento de laboratório é um equipamento didático, ele não é construído para dar o melhor resultado possível, certo? Ele é construído para ser mais didático, mais fácil de a gente manipulá-lo e poder fazer várias configurações diferentes no transformador. Então, notem que eu apliquei uma tensão de 23 volts, menor do que a tensão nominal, obtive uma corrente aqui de 5 amperes e uma potência de 24 watts. A corrente na saída foi 2,5. Se vocês verem ali a relação de transformação, está exato nesse caso aqui, certo? Deve ter tido algum erro, algum arredondamento que eu apliquei ali, certo? Mas é praticamente a relação de transformação das correntes. Essa corrente aqui não será usada no cálculo, tá, pessoal? Ela é somente para conferência, para demonstrar que a relação de transformação das correntes é mantida, é proporcional. Bom, no ensaio de circuito aberto, então nós aplicamos aí a tensão nominal. E notem que mesmo aplicando a tensão nominal, e meu transformador estando em aberto, ou seja, o I2 nesse ensaio é 0, eu tenho uma corrente na entrada do transformador. Essa corrente, então, é a corrente necessária para magnetizá-lo, certo? Bom, meço novamente a potência. A potência é de 53 watts na entrada do transformador, mesmo sem carga na saída. Agora, essa tensão que eu tenho na saída do transformador, configuração 110, 220, ela está muito próxima da tensão 220. Então, ela só não é 220 por causa de não idealidade, certo? Basicamente por causa da dispersão. Mas está muito próxima da relação de transformação. Uma pequena não idealidade aqui, mas muito próxima, certo? Então, ensaio de curto-circuito, ensaio de circuito aberto,
para a configuração 110.220. Quando eu calcular os parâmetros do transformador, eu vou estar obtendo os parâmetros referidos ao lado do 110. Porque todas as medidas foram feitas ao lado do 110. Bom, depois, no laboratório, foi invertido o transformador. Nós pegamos aqui o lado de 220 como sendo o seu primário. E, novamente, foi feito os ensaios de curto-circuito e circuito aberto. Então, notem que agora eu apliquei aqui no ensaio de curto-circuito uma tensão de 95 volts para obter uma corrente de 5 amperes. Agora sim eu apliquei a corrente nominal, porque no lado aqui de 220, a sua corrente nominal é 4,5. Então nós aplicamos uma corrente que é até um pouco maior do que a corrente nominal, certo? E para obter essa corrente nominal, eu precisei aplicar aqui 95 volts. Maior do que 20% do que eu falei para vocês, de um transformador de boa qualidade, certo? Então notem que essa tensão aqui foi até alta para eu obter aí os 5 amperes. Bom, e medir aí uma potência de 100 watts. De novo eu medi agora a corrente I1. Novamente, agora eu mantive a nomenclação I1 para o lado de 110, certo? E a nomenclatura 2 para o lado de 220. Então notem que a relação de transformação de corrente foi mantida aqui, certo? E no ensaio de circuito aberto, então agora como eu estou aplicando tensão no lado 220, tensão nominal 220 volts. Corrente na entrada 0,375. Medi também a potência na entrada, 54 volts. E a tensão V1 aqui do lado 110 é muito próximo da relação de transformação de tensão, certo? Uma pequena perda, eu esperava 110, obtive 107 volts. Bom, aqui eu não passei a tensão DC, eu esqueci, certo? Eu vou estar atualizando esses dados e passando aí o ensaio de... Cadê aqui? Eu esqueci de passar essa tabela para vocês, certo? A medida de resistência com tensão DC, tanto para o lado de 220 quanto para o lado de 110. Então, nós vamos sempre manter nesses cálculos a referência 1 para o lado de 110 e a referência 2 para o lado de 220, mesmo quando o 220 for primário, certo? Então, eu vou ainda atualizar essa tabela com as medidas, certo? Com as medidas aí de tensão DC em cima do lado 110 e em cima do lado 220, certo? Um esquecimento meu aí, eu esqueci de colocar isso no roteiro. Nas medidas aqui. Bom, pessoal, então com os slides, o roteiro e as medidas, lembrando que eu vou estar atualizando então esse arquivo com as medidas ainda hoje, vocês têm condições então de calcular os parâmetros do transformador refletidos para o lado 110 e para o lado de 220. Como a relação de transformação desse transformador é igual, se for 220 110, ele é igual a 2, 2 ao quadrado é 4, eu espero de forma aproximada uma relação de 4 vezes para mais, 4 vezes multiplicando ou 4 vezes dividindo os parâmetros que eu vou obter, certo? Já estou dando uma dica aí do que a gente espera do resultado.
Se não der essa relação de 4 vezes, a explicação está em precisão nos experimentos, certo? Principalmente nas medidas. Então, como essas medidas, elas são medidas reais que foram feitas nos ensaios, eu posso ter arredondado algum valor ali para dar um valor ficar um pouco melhor os seus dados, tá? Mas são valores reais obtidos no laboratório, com algum arredondamento ali. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida aí, alguma questão? Lembrando que qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar por e-mail, certo? Que eu vou estar tentando responder para vocês aí. Como nós não vamos ter mais aula semana que vem, né? A nossa próxima aula é só em janeiro, se não me engano. A nossa próxima aula deve ser a aula teórica no dia 11, né? E a aula de laboratório no dia 12. Então a gente só se vê agora em janeiro, né? Deixa eu aproveitar aí para desejar aí boas festas para todo mundo, tá? Se vocês não tendo aí mais perguntas, eu vou estar encerrando a nossa aula e a gente deve se ver novamente aí então em janeiro, pessoal. Falou, professor. Abraço. Boas festas. Obrigado pela aula. Obrigado aí para vocês também, para todo mundo aí. Boas festas. Vamos esperar que o ano que vem seja um ano melhor, né, com a vacina aí, para que a gente possa voltar para nossas aulas presenciais aí, certo? Principalmente para as aulas de laboratório, né? Acho que as aulas teóricas a gente consegue cobrir melhor do que as partes experimental. Então é isso aí, pessoal. Boas festas para todos. Estamos encerrando nossa aula. Nos vemos novamente então o ano que vem. Agradecer de novo aí a presença de todo mundo. Até mais.